Quer dizer, em nenhum momento teve alguma conversa entre você e o pessoal do PT para você ser o candidato deles na prefeitura? Não, Nenhum momento. não, e morria de medo de receber esse convite. Porque se eu recebesse esse convite, eu ia ter que dizer não e ninguém ia atender nada. Porque assim, eu não ia aceitar fazer uma campanha sem saber de onde ia vir o dinheiro da campanha. Entendeu? Eu não ia aceitar isso. E se soubesse que viesse de fontes escusas, pior ainda. Então, graças a Deus eu não recebi esse convite, graças a Deus isso não aconteceu. E nitidamente a gente já percebia que um dos motivos de não me convidarem era porque eu já me posicionava de forma diferente, principalmente as cobranças que eu tinha com relação a alguns gastos, alguns desperdícios desnecessários que o governo tinha e na não priorização de outras coisas, a forma que se fazia, enfim. Esse processo foi, essa desconexão interna foi acontecendo, e eu entre a cruz e a espada e já falo, não vou ser candidato, mas não vai dar para eu apoiar um outro cara do PT com tudo isso que está acontecendo. Porém, para minha sorte, o governo no meio... E daí eu tinha me posicionado dentro do PMDB falando, eu defendo, isso eu tenho lavrado em ata, eu defendo que o PMDB tenha uma candidatura própria e que nós tenhamos uma candidatura sem a participação do PT. Então eu faço a proposta, peço para que se lavre em ata isso. Depois que eu faço a proposta de uma reunião da executiva, e isso é lavrado em ata, a executiva nunca mais se reuniu, nunca mais se reuniu, exatamente para não poder dar andamento a isso, deixando claro que a diretoria na época era realmente fantoche do PT. Depois muita gente saiu do PMDB. O PMDB em Jacareí parece que esvaziou, né? Exato, morreu. E daí quando acontece E daí eu me coloco, eu sou pré-candidato a prefeito pelo PMDB, sem apoio do PT, e registro minha candidatura interna aqui. Fiz isso exatamente para trucar o partido, para saber o que eles queriam na vida. Quando acontece o processo, daí o PT fazendo pesquisa, sabendo que eles estavam inviáveis, que eles queriam daí pegar um petista, que era o Emerson, filiado ao PT, desfiliar do PT, colocar no PMDB para enganar a população que ele não era PT. E depois, em 1º de janeiro, ele voltar para o PT de novo e usar o PMDB para enganar a população. Daí quando essa denúncia vem à tona, por fontes aí, por um vereador ou vereadora, ninguém sabe, que participou da reunião com o prefeito, que propôs isso para eles não concordaram e vazarem off pro Diário de Jacareí na época. Esse foi um lance histórico. Na hora que eu fico sabendo daquilo, não tinha condição, né? Porque daí eles estavam traindo o próprio partido. Foi quando eu vou para a tribuna, não sabia qual ia ser a consequência e declaro meu rompimento por causa daquilo, do próprio PMDB ajudando o PT a usar o partido para enganar a população. Isso acabou gerando, com cair essa máscara, né? Toda a executiva do PMDB, que poderia pedir meu mandato, se eu rompesse, foge do PMDB e vai para o PSD. Que então, é para onde foi o Emerson depois. Eu acabei tendo a libertação com esse caso, porque daí eu podia romper, fiquei com o partido e ninguém podia pedir meu mandato por infidelidade partidária. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo em 2015, um ano antes da eleição, o que, para todos os meus concorrentes, foi um prato cheio para criar essa versão. Ele estava chateado, que ele não foi convidado e tal, então por isso que ele foi. E daí, eu confesso que para quem está assistindo de fora, que não tem conhecimento desses detalhes que eu te contei, é uma coisa muito fácil de acreditar. E eu tive que pagar por isso, inclusive, porque muita gente realmente acabou achando que essa era a versão verdadeira, que não foi. Mas a história é feita desses lances, entendeu? Eu tive que ser prudente, né, juridicamente, não romper e defender o mandato em respeito às pessoas que tinham votado em 2012, e tive que fazer dessa forma porque foi a única janela jurídica que eu tive com esses acontecimentos. Mas acho que foi muito interessante, assim. Hoje eu olho para trás e falo, putz, foi uma história para se contar. E você vai para o PR ainda em 2015? Isso, daí a minha ida do PR foi uma questão muito conjuntural, assim. Eu, aqui como presidente da Câmara,
voltando à minha formação como químico, eu fui trabalhar com controle de qualidade, os 9000 e tal, gostei dessa área de controle de qualidade. Quando eu entro na Câmara, eu quero implementar os 9000 aqui. Fui procurar qual era a repartição pública que já tinha certificado os 9000, e só a Prefeitura de Guararema que tinha. Prefeitura de Guararema que está com o PR já faz 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. E daí eu fui lá em Guararema conhecer o processo do sistema de controle de qualidade dos 9000 que eles tinham implementado. E daí conheci o André do Prado, hoje deputado estadual, e o Márcio Alvino, deputado federal, os dois ex-prefeitos. E fiquei encantado, em especial com a atitude do Márcio Alvino, que é quem toca bem essa parte do controle de qualidade e tal. E ele fez lá, pra você ter uma ideia, plano de demissão voluntária para enxugar a máquina, coisas que as empresas fazem para ter mais eficiência, ele tinha feito lá, cortar os desperdícios, enfim. Um governo meio liberal. Liberal, mas focado bastante na questão do controle de qualidade, assim, de investir o dinheiro onde precisa, focando no resultado para a população. E daí eu me identifiquei muito com eles, a gente criou essa sinergia aí de percepção de gestão pública. Quando eles ficam sabendo que isso acontece, eles me procuram e falam, a gente foi muito bem votado em 2014, na eleição para deputado, aí percebemos aí uma lacuna de liderança, a gente acha que você tem esse perfil. O PR até então, o último vereador que tinha sido o Aroca, que já tinha falecido, então estava sem ninguém aqui. Você quer assumir o partido e tal? Me propuseram. Eu achei a proposta legal, estava muito mais alinhada com o que eu acreditava em gestão pública. E daí vou pro PR e o processo se desenvolve naturalmente. Aí você decidiu ser candidato a prefeito por conta disso? Não, na verdade eu já tinha essa vereador, ideia, tinha essa ideia antes, né? Quando eu esgoto a minha vontade, meu trabalho, e vejo que, nossa, o que eu acumulei de conhecimento e de tudo que eu já tinha estudado, eu já tinha feito gestão pública na USP, já tinha feito meu mestrado em administração, e meu mestrado foi exatamente estudar em ineficiência pública e tal. Falei, agora eu quero uma oportunidade de executar, né? Tinha tido um pouco dessa oportunidade aqui na presidência da Câmara, mas queria entregar isso para a população. E daí isso se coincidiu, e foi quando eu saí candidato em 2016, e teve todo o desenrolar aí que nós conhecemos. Você teve pouco mais de 16 mil votos, né, o ano passado. E como é que foi a campanha? Muito pior que uma campanha de vereador? De pressão, estressante? Muito mais difícil. Porque vereador, você já sabe as pessoas que têm afinidade, o segmento da sociedade que tem afinidade com você, as localidades. Pelo menos a minha campanha, eu ia onde eu tinha conseguido desenvolver um trabalho e tal. Prefeito, você tem aquela frente aberta, né? Você tem que ir aonde ninguém te conhece. E no momento ruim da política, né, onde você vai se apresentar, e todo mundo muito descrente com a política, e isso já é difícil naturalmente para o político no Brasil. E uma campanha com pouco dinheiro também, né? Exato, esse é outro ponto. Uma campanha curta, a campanha mais curta da história, e com pouco dinheiro. Então, assim, foi muito desafiador, realmente. Nesse ponto, os concorrentes, que já tinham, em especial o Isaías, que já tinham um pouco de visibilidade da última eleição, já levavam uma vantagem. Então, foi um desafio muito grande para mim. E coordenar candidato a vereador também é muito difícil, porque é muito ciúme, muita briga. Você deu mais material para ele do que eu, e você não deu, você deu tudo igual. Mas já era isso. Então, assim, é um grande desafio, uma experiência muito interessante também de gestão de pessoas, de coordenação de equipe. Foi também um aprendizado muito rico para a minha vida, assim, estar candidato a prefeito, mas também foi muito legal. Teve um lado muito positivo de conversar com as pessoas, escutar os anseios, de poder discutir abertamente sobre as cidades, sobre as propostas, coisas que o vereador não pode fazer. O vereador não pode falar que ele vai fazer, que ele quer executar, ele vai falar, eu vou cobrar que façam, né? Então, em termos de campanha, é mais gostoso nesse sentido, mas é 1000 vezes mais trabalhoso a logística, o operacional. E daí, como a gente era um grupo pequeno, estava se formando, né? Então, eu fiquei muito sobrecarregado, fazia gestão e era candidato ao mesmo tempo e tal, foi um desafio muito grande. E antes da gente falar de você ter aceitado o convite para entrar no governo do Isaías, você ainda almeja o sonho de ser prefeito um dia, independente, aí eu não falo se você se preocupa com a próxima eleição, que o Isaías vai ser candidato à reeleição, um dia você
tem o sonho de ser candidato, ser prefeito de Jacareí? Então, Rodrigo, eu tenho, mas assim, como que eu posso dizer? Meu sonho não é ser prefeito. Meu sonho é conseguir ajudar a cidade a se desenvolver no executivo. E até entrando, se for que não era para entrar, mas eu entrei na pergunta. Eu percebi, né, isso eu tive que refletir muito quando eu recebi esse convite de Isaías, que o que me motiva não é o cargo, o que me motiva é a oportunidade. E eu sei que estar prefeito é um desafio muito grande, até por essa conjuntura tudo que a gente falou, financeira e tal. E no meu planejamento pessoal, eu não pretendo fazer carreira na política. Eu não quero ficar o resto da vida na política, até porque acho que a política hoje ela é muito insalubre. Meu filho tem 2 anos e meio e eu quero, assim, pelo menos a adolescência dele, ou quando ele já tiver com senso crítico, eu já esteja fora da vida pública, porque é realmente uma vida muito expõe muita família, não se tem privacidade e tal. Então, e eu tenho outros projetos. Fazer o doutorado, pós-doutorado, seguir, estruturar minha vida acadêmica, que hoje eu consigo equilibrar, mas com um grande desafio. Então, assim, eu tenho vontade de continuar servindo o Jacareí, no executivo. Não tenho nenhuma vontade de participar do legislativo novamente. Não me candidato a vereador, em hipótese nenhuma, né, isso é uma certeza. Quero registrar aqui, não sou candidato a vereador se o prefeito Isaías for candidato. Acho que é uma questão de respeito e de coerência, né? Para deixar claro, né? Porque assim, eu tenho, e hoje com esses 7 meses de governo, uma afinidade no sentido de projeto de governo, no sentido de ser um governo honesto, um governo que realmente faz as coisas certas, corretas, no sentido de respeitar a legalidade, que era uma das coisas, uma confiança que eu tinha perdido no governo passado, e é horrível. Imagina você se relacionar com uma pessoa que você não pode confiar, né? Imagina um casal. Era a situação que eu tinha com outro governo, e esse governo pode ter erros e acertos operacionais, mas é um governo honesto, é um governo que não desvia dinheiro, é um governo que cumpre a lei, e que, óbvio, que o tempo vai aprimorar a sua eficiência na gestão. Então, eu tenho vontade sim de continuar servindo a cidade. Acho que tem muito desafio para ser vencido ainda. Se vai ser como prefeito, vice-prefeito, se vai ser como secretário, eu vou deixar um pouco na mão de Deus, assim, né? Porque a gente falou tanta coisa improvável, se tivesse para planejar não aconteceria tudo isso, né? Então é uma coisa que a gente, se aparecer a oportunidade, um grupo coeso, né? Porque não é só eu querer, né? É preciso que haja um grupo de pessoas que entendam que eu tenho essa capacidade também e tal. Se isso um dia acontecer, eu abraçaria com muita responsabilidade, como abracei esse desafio o ano passado. Mas não é uma sina na minha vida, assim. E deixo claro, se depois de determinado tempo passado, né, eu entender que já chegou minha hora de sair da vida pública e não tiver atingido isso, eu saio da vida pública com o coração tranquilo, com o dever cumprido, porque eu entendo assim, isso eu tenho já definido na minha vida. É preciso deixar espaço para a formação de novas lideranças. E eu não pretendo seguir minha vida na vida pública, porque eu tenho outros projetos tão importantes quanto, e quero realizá-los, né? E a vida pública ela suga e não dá esse tempo. E sobre o seu convite do prefeito Isaías, né, que foi no fim do ano passado, eu entrevistei a também candidata a prefeita Ana Abreu, e ela disse que também tinha sido convidada a participar do governo do Isaías para ser presidente da Fundação Cultural. E ela disse que não aceitou porque não seria ético, porque ela foi adversária dele na eleição passada, e daí eu não tive como não perguntar se ela não achava que a sua atitude de aceitar participar do governo do Isaías também foi uma coisa antiética. E ela falou que você teria que se ver com seus eleitores. Daí eu te pergunto, como é que você explica para o eleitor que votou em você, não querendo que o Isaías ganhasse, porque queria que você fosse prefeito, você depois aceitar o convite do Isaías para ser secretário no governo dele? Bom, eu tive que responder muito essa pergunta em novembro do ano passado, né? Então, assim, primeiro, Rodrigo, eu respeito a opinião dela, né? Mas, assim, não é a minha opinião, obviamente. Primeiro, eu acho que isso não tem nada a ver com ética. Para mim, essa opinião tem mais a ver com ética futebolística, porque foi o que eu disse já lá atrás, né? Eu não sou inimigo das pessoas. E a construção que se dá, as pessoas se colocam para disputar a eleição
por uma motivação, pelo menos é a minha, de servir a cidade. A motivação não é ser prefeito para eu pendurar um dia na minha casa o meu diplominha de prefeito, né? Não é um ego pessoal. Eu quero servir a cidade. Então, se eu tiver essa oportunidade, porque eu ganhei eleição ou porque alguém me franqueou essa oportunidade, eu vou seguir. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías, né? Eu já tinha recebido o convite de ser secretário jurídico em Guararema, já tinha aceito esse convite, e quando ele me fez esse convite, eu pedi para pensar e tal, e avaliei muito isso. E eu fiz uma pergunta para mim, né? Aprendi a fazer essa pergunta em várias encruzilhadas da minha vida. O que me impede de aceitar? Quando eu fui responder para mim mesmo, eu percebi que a única coisa que me impedia de aceitar era o ego, né? A vaidade, que são sentimentos que, aliado ao poder, é muito perigoso. Então, graças às minhas experiências, às oportunidades que eu tive na vida pública, eu consegui diluir isso e aprender que ego e vaidade e política é uma combinação venenosa, assim, perigosíssima, né? Eu consegui separar isso na minha vida, e a política só tem sentido se você for ferramenta pura e simples de servir, independente de quem te dá dando essa ferramenta na mão. Então, quando eu avaliei isso, eu falei, nossa, o que me segurava era o ego. Eu falei, na hora, então eu tenho que realmente aceitar, exatamente, também para exercitar esse anular o ego e realçar ainda mais o que pulsa no meu coração, que é servir Jacareí. Até porque nem eu, nem você, nem a Ana Abreu sabe se vai estar vivo amanhã. E daí foi essa a pergunta que eu fiz para mim. A oportunidade que eu tenho agora, nesse ano, de servir a cidade é essa, ser secretário de mobilidade urbana. E isso coincidiu, que foi uma das bandeiras do meu mandato como vereador. Sabia que era uma das maiores necessidades da cidade. Falei, então, se eu não for... Isso para mim seria antiético comigo, não aceitar. Não aceitar seria antiético. Olha como é diferente a percepção. Porque eu ia estar traindo a minha própria missão. Né? Então, eu avaliei, decidi e não tive nenhum problema com relação a isso, pelo seguinte... com seus eleitores, por exemplo? Os diversos eleitores que eu encontrei, pelo menos a grande parte deles entenderam isso. Falaram, Edinho, que bom. E eu acho que a cabeça da população está mudando também um pouco isso, né? Acho que a gente tem que unir forças mesmo depois da eleição, e esse é um ponto interessante, né? A eleição acaba no dia que se declara o resultado. Fazer escolhas baseadas na eleição depois que ela acaba é estar vivendo o calendário eleitoral ainda, é estar mirando na próxima eleição ainda. Então, não é essa a minha vida, né? Talvez por eu ter tido as oportunidades que eu já tive de vivenciar, de ter mandato, de ver que o poder político ele não tem sentido nenhum se não for para servir, né? Eu já gastei meu ego lá quando eu fui presidente do diretório acadêmico, entendeu? Então, graças a Deus, minha história já me trouxe essa experiência. Talvez quem ainda não teve vivenciado essa oportunidade, ainda precise passar e veja com esse óculos. Mas graças a Deus, a minha visão é bem madura nesse sentido, e hoje eu tenho certeza que foi acertada a minha escolha, porque eu estou tendo a oportunidade de realizar muitas das coisas que eu iria realizar como prefeito. Inclusive, o convite que o prefeito Isaías me fez foi nesse sentido. Ele falou, eu estudei o seu plano de mobilidade para os debates e vi que tem muita coisa boa lá que eu gostaria que a gente implementasse no nosso governo. Então, assim, eu estou cumprindo, olha que interessante, o que eu me comprometi com eles caso eu ganhasse. Então, é uma forma de eu atender o que eles queriam. Então, assim, não tem nada mais congruente, alinhado, respeitoso e ético do que isso. Então, tenho suado cada gota do meu suor, alinhado exatamente com o que me move estar na vida pública e servir Jacareí. Tá certo, Edinho. Quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nessa empreitada. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi muito interessante estar aqui, muito gratificante poder registrar um pouquinho da minha história na TV Câmara. Obrigado.